Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje o texto é Mateus 22, versículo 30, 31 e 32. Diz assim, ó. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Irmãos, aqui, esse texto aqui, o contexto é o seguinte: a Bíblia diz que chegaram os saduceus que não acreditam ter ressurreição. E eles chegaram fazendo a seguinte parábola para Jesus acerca de uma lei que tinha de Moisés. E eles disseram assim: meu Senhor, Moisés falou na lei do levirato, que está escrito em Deuteronômio 25, versículo 5, ele falou que se um irmão morrer, o irmão casado morrer e não deixar filhos com sua esposa, não tiver filhos com ela, é para que o outro irmão, é para que o irmão dele case-se com a viúva. Ou seja, o cunhado da mulher case-se com ela para gerar filhos, para que o nome daquele falecido não seja apagado da face da terra, não seja esquecido. Né? Essa era a lei no tempo de Moisés, a lei do levirato. Isso mostra, meu irmão, que um Deus tão grande se preocupa até com isso, com coisas naturais, né? Deus se preocupa com tudo. Deus cuida da nossa área material e principalmente da área espiritual, mas Deus cuida de tudo. Então a lei era o seguinte: aí eles perguntaram para Jesus, mestre, teve um homem no nosso meio, teve uma mulher no nosso meio que ela casou com um rapaz e não deixou filho, depois o rapaz morreu, e esse rapaz tinha 7 irmãos, e ela casou com os 7 morreram, e nenhum teve filho com ela. Por fim, a mulher também morreu, mestre. Eles querendo experimentar Jesus, e eles disseram, na ressurreição, porque, meu irmão, ele estava dizendo, esses saduceus não acreditavam em ressurreição. Eles estavam querendo debater com Jesus, Jesus é a própria ressurreição. Jesus disse em João, eu sou a ressurreição e a vida. Eles estavam querendo debater com a própria ressurreição. E a verdade, Jesus é a verdade, né? E aí apresentaram essa questão para Jesus. Jesus respondeu para ele, falou, vocês erram não conhecendo as escrituras. Não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Jesus diz assim, aí Jesus prova para eles que conhecia bem as escrituras. Jesus conhecia a Bíblia. Jesus disse assim, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido, né? Porque esse mesmo Moisés que deu essa lei aqui, que foi mandada por Deus, a lei de se casar, do cunhado se casar com a esposa do irmão, para que não para que o nome do irmão não fosse apagado. E consequentemente para também, meu irmão, a viúva não ficar desamparada. Entendeu? Deus cuida de tudo. Então essa mesma lei, é por isso que a Bíblia está escrito, mas também está escrito. Essa mesma lei, essa lei foi dada por Moisés. E Jesus, por isso que Jesus fala assim, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa mesma fala, Deus falou para Moisés, no dia que Moisés viu Deus, irmãos, simbolizado ali numa sarça ardente, que a sarça pegava fogo. Não que Moisés tenha visto a face de Deus, mas ali a sarça pegava fogo e a voz de Deus falava com Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Esse mesmo Moisés que os saduceus criam porque usaram aqui a lei que Moisés tinha transmitido, a lei de Deus, que era para
para suscitar descendência para o falecido, e eles acreditavam em Moisés, e Jesus usou essa crença que eles tinham em Moisés. Então, esse mesmo Moisés, que Deus apareceu para ele dizendo: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Jesus disse para ele: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Jesus disse para ele, meu irmão, Deus não é Deus de morto, mas Deus de vivo. Querendo dizer que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos na presença de Deus, né? E querendo dizer que lá no céu, e Jesus explica que lá no céu nós seremos como os anjos, que a natureza lá vai ser outra. Lá nós não vamos ter mais esses desejos, esses instintos carnais que nós temos aqui. Lá nós não vamos ter, né? Seremos como os anjos. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, falando também de ressurreição, meu irmão. Falou, Paulo ensinando, olha, ó insensatos, vocês loucos que não acreditam na ressurreição. Loucos que não acreditam na ressurreição. Olha a natureza. A Bíblia diz em Salmo 19 que a natureza prega para nós sem precisar de pregador. A própria natureza prega. A Bíblia diz que um dia declara outro dia que Deus existe. Uma noite mostra para outra noite as maravilhas de Deus, por meio das estrelas, das maravilhas, né? E Paulo ensina dizendo assim, olha, você vê, presta atenção numa semente. Uma semente, meu filho, primeiro, antes de nascer um pé de milho, um exemplo, tem qualquer semente, ele fala, vamos falar da semente de milho. Primeiro a semente cai, depois para vir um corpo, que é o pé de milho, né? Cai. Aí a Bíblia falando do nosso corpo, semeia esse corpo corruptível, que é esse corpo aqui que vai degradar, vai desmanchar, vai ficar velho, depois vai morrer, a terra vai comer. Falando desse corpo aqui. E a Bíblia diz que vai ter um outro corpo, Deus vai nos dar um outro corpo transformado, meu irmão, para aqueles que creem, né? Para aqueles que creem na ressurreição dos mortos e em Jesus. Deus vai dar um outro corpo para nós. E fala também, olha, o corpo dos homens é um, o corpo dos animais é outro, o corpo das aves do céu é um, o corpo dos peixes é outro. Então Deus sabe fazer corpo para cada esfera. Deus sabe fazer o corpo para corpo terreno e corpos celestes. A Bíblia diz, irmão, que nosso corpo será um corpo transformado, glorificado, que não vai ter doença, né? E é isso, é nisso que eu creio em nome de Jesus, no corpo, que nós vamos receber um corpo diferente. Como disse, o nosso próprio Senhor ressuscitado apareceu, né? Ressuscitado apareceu para Tomé dizendo, toca Tomé. E aí Jesus com isso quebra a ignorância dessas pessoas que não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. Jesus simplesmente falou, Deus diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim como ele disse para Moisés, Moisés escreveu e vocês creem nisso. Então, como Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e eles faleceram na carne, mas ele está vivo. E Deus não é Deus de morto, Deus é Deus dos vivos. Amém, meus irmãos? E se você acreditando ou não acreditando, Deus é Deus. E para nós aqui, para nós hoje, Paulo deixou isso. Ó insensatos, olhem para as sementes. Qualquer semente que você plantar, você planta um corpo, depois vem um outro corpo das sementes. E se há corpos, os corpos dos peixes são um, os corpos das árvores do céu são outro, e o nosso também. Aqui nosso corpo é esse. Mas a Bíblia diz que lá no céu é um outro corpo glorificado e glorioso. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.